Jean, qual a finalidade que você acredita que as cotas raciais foram implementadas no sistema educacional? Eu acredito que elas tenham um caráter de reparação histórica e acredito que isso seja de fato muito valioso, porque as pessoas não partem com pé de igualdade, né? Então a história da meritocracia ela não considera esse fato e as cotas servem para fazer essa reparação histórica. Bom, eu acho que o sistema de cotas é um sistema de justificativa de uma reparação histórica, né? Em forma de consertar um dano a um determinado grupo. Isso a gente fala de uma classe racial. Bem, as cotas raciais, elas foram implementadas no Brasil como uma espécie de reparação histórica pelos danos causados à população menos favorecida de cor, né? Que são os pretos e os pardos. A questão é até que ponto essa reparação histórica é eficiente, né? Nisso, eu acho que talvez elas façam mais mal do que bem. Porque, primeiro, o Brasil não é um país que tem uma educação de qualidade, é um país que ainda falta muito saneamento básico, é um país que falta muita infraestrutura. E isso acaba desencadeando em muitas desigualdades. Então, tipo, a cota racial, ela parece meio como uma forma de você maquiar o descaso com a população menos favorecida, que não é só formada por negros e pardos, é formada por vários brasileiros das mais diversas cores. No caso, na sua opinião, as cotas são implementadas para maquiar a falta de estrutura no Brasil, a falta de estrutura educacional. Porque não adianta você colocar o negro, o pardo, o indígena na universidade, se ele não vai ter meios para conseguir ter êxito acadêmico naquela área que ele passou. Na universidade. Sim. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país que tem muita desigualdade, é um país que tem uma economia muito abaixo do que ela precisa para sobreviver, é um país que ainda falta muita infraestrutura, muito investimento. Então, eu acredito que a melhor forma de você incluir essas pessoas na nossa sociedade é por meio da melhoria da educação. Na sua opinião, as cotas raciais elas são importantes para o desenvolvimento do Brasil? Se sim, por quê? Na minha opinião, elas são importantes porque a gente vive num país que tem um racismo histórico e enraizado, né? Desde os primórdios da história do nosso país, os negros sempre foram vítimas de racismo, não só os negros, mas inicialmente foram os índios, né? E é um povo, uma raça que historicamente é desfavorecida. Então, na minha opinião, as cotas vêm para, de certa forma, tirar um pouco da desigualdade racial do nosso país. Eu penso que elas são necessárias porque desde o processo de colonização até o desenvolvimento do Brasil, as pessoas negras e pardas e também indígenas, elas sofreram muito com isso, elas acabaram não tendo as mesmas oportunidades e isso fez com que elas vivessem em desigualdade social. E o que eu penso? As cotas sociais elas vão servir para tentar remediar, tentar fazer um curativo na história e elas devem ser utilizadas até um ponto onde até todos possam ter as mesmas oportunidades. Daí, então, é necessária a eliminação das cotas. O sistema de cotas é para uma complementação. Não é que ele não deve existir, ele tem que existir. Mas de uma maneira que não prejudique outras pessoas e até mesmo aqueles que têm que ser beneficiados. Então, às vezes eu penso que, o negro, ele pobre, ele tem o direito de conquistar o mundo. Mas o negro rico já perde o espaço dele, não faz sentido. Então, a nível de reparação, eu acho que o que importa mesmo é você ver como as coisas foram construídas e tentar, da forma mais eficiente possível, deixar com que ninguém saia prejudicado. Você acha que com a implementação das cotas raciais teve uma ajuda considerável para a população negro-africana, afrodescendente? Eu acho que sim. Hoje nós conseguimos ver com um pouco mais de facilidade, né? Ainda com uma certa, não tão grande, mas um pouco mais,
pessoas pretas e pardas conseguindo ascender, né, nas profissões antes, né, historicamente da classe mais alta, né, medicina, cursos de direito, engenharia. Então hoje você consegue ver pessoas nessas profissões. E sua opinião sobre a forma que elas são implementadas no nosso sistema? Se são uma forma benéfica ou se chega a ser maléfico a certo ponto? E essa implementação e essa forma de justificativa ela não é eficiente, porque até as próprias maneiras de tentar fazer com que essas pessoas se sintam mais abraçadas e, de certa forma, integrar essas pessoas, muitas das vezes se torna injusto. Então, você, mesmo tendo esse sistema de cotas, você não tem uma eficiência nas universidades e até no dia a dia mesmo nessa reparação. Então, mesmo que você tenha um sistema de cotas, você tem um sistema de cotas que ele tem falhas. Então, muitas das vezes você vê furos em que pessoas que não se enquadram acabam tomando vaga de pessoas que de fato se enquadram. E eu acho que quando fala sistema de cotas, a gente também tem que falar do sistema das pessoas de baixa renda, né? Porque às vezes a gente fala do sistema de cotas, pessoas de baixa renda, mas se essa pessoa ela se enquadrar no sistema de cotas e não tiver uma renda dentro do sistema de renda baixa, ela não se enquadra no sistema de cotas. Então, qual o sentido de um sistema? Para integrar essas pessoas, sendo que outro sistema não enquadra ela. Então, para mim... Assim, a cota, ela tem um fator benéfico, porque muitas pessoas conseguiram passar na universidade por causa da cota. Só que a questão é que, às vezes, a cota não cumpre muito bem o papel que ela foi designada. Você concorda comigo que existem, além de brancos pobres, pretos ricos? Sim. Você acha que Apesar de serem minoria, mas sim. Você acha que esses pretos, negros, com uma melhor classe econômica, eles são beneficiados com o uso da cota racial? Com certeza, com certeza. O que você acha que seria necessário ser feito para isso ser resolvido? Como eu já havia citado anteriormente, melhorias na educação e políticas para melhorar a economia do Brasil. Obrigado, Igor Bruno. Valeu!